Nós estamos diante do momento de exposição da palavra de Deus e pela graça do Senhor, coube a providência divina que hoje nós iniciemos mais uma série de exposições bíblicas. No domingo passado nós encerramos a primeira série de exposição no livro de Êxodo, que era do Egito ao Sinai. Começou com a saída do povo do Egito e culminou com a glória do Senhor manifesta no Monte Sinai. E hoje nós damos início a uma nova série que pega o segundo bloco, a segunda parte do livro do Êxodo. O personagem bíblico, Moisés, é este personagem central em toda essa narrativa, é verdade. Nesta segunda parte também. Considerada pelos rabinos judeus a maior figura humana do Antigo Testamento, aquele que é conhecido como um amigo de Deus, que desfrutou de uma comunhão e uma intimidade com o Senhor sem paralelo. Nos impressiona a liberdade que Moisés tinha em falar com Deus em oração e a forma sobrenatural como o próprio Senhor Deus se revelou a ele também. Porém, a esta glória que foi incomparável ao ponto do texto sagrado nos dizer que ao subir ao monte o próprio rosto de Moisés resplandecia e ele teve que colocar um véu para que não incomodasse as pessoas quando desceu. Nós temos pela revelação bíblica da nova aliança, através da letra do apóstolo Paulo, o indicativo de que aquela glória que foi tão resplandecente foi desvanecente, ela foi diminuindo pouco a pouco. E o apóstolo Paulo faz um contraste com a glória revelada para nós na nova aliança em Jesus Cristo. Isto está escrito no terceiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Porém, quando nós vemos aquela glória, a manifestação do Senhor de uma maneira muito especial através da vida de Moisés, precisamos nos lembrar que aquilo que foi desvanecente, declinante, apontava para uma glória maior. E é baseado nisso que eu quero que você pense em algumas questões nesta noite. Qual é a relação que nós podemos fazer entre Moisés e o Evangelho? Como que nós podemos aprender a partir da glória que foi tremenda, porém desvanecente da antiga aliança, e como isso aponta para a glória ascendente da nova aliança em Cristo? Ou mais precisamente, como nós encontramos Cristo a partir da aliança mosaica, daquela renovação da aliança e o aprofundamento que Deus fez da aliança com o seu povo através da mediação de Moisés. Bem, para responder a estas perguntas, hoje nós vamos dar um voo panorâmico em toda a segunda porção do livro de Êxodo, do capítulo 20 até o capítulo de número 40, olhando de uma forma panorâmica o que esta segunda porção do livro nos ensina. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Como, obviamente, nós não vamos ler o capítulo 20 até o capítulo número 40, então, de uma forma pinçada, lerei apenas 2 versículos do último capítulo, capítulo número 40, versículos 34 e 35. Êxodo 40, versículos 34 e 35. Mas se você quiser deixar o seu livro aberto aí, nós vamos caminhando ao longo desses capítulos para entender qual é a palavra do Senhor para nós hoje. Nos diz assim, Êxodo 40, versículos 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças mais uma vez por podermos nos reunir na tua casa novamente, depois de mais de 100 dias. Tivemos contatos, poucos próximos, pessoais, muitos através dos recursos tecnológicos, mas nada se compara a estarmos unidos para adorar a ti, Senhor. Há uma bênção do Senhor prometida para o teu povo congregado em adoração. Ó Deus, alivia-nos a aflição de não vermos toda a tua igreja congregada, assistindo-nos com uma graça especial do teu Espírito ao nos iluminar e a mente neste momento, a mente e o coração, para ouvirmos a tua voz. Cumpra o teu bom propósito, Senhor Deus, para a vida da tua igreja, especialmente nesse instante. Oramos em nome de Jesus. Amém.
A segunda porção do livro do Êxodo, que vai do capítulo 20 até o capítulo de número 40, nos apresenta importantes e dramáticos eventos e conteúdos da história da redenção, executados por Deus através dos hebreus, o seu povo da antiga aliança. Tais capítulos ocorreram no período histórico do primeiro ano após a saída dos israelitas do Egito. É um período curto de tempo em que muita coisa ocorreu e o Senhor Deus inspira Moisés a registrar estes atos e o conteúdo da revelação da lei de Deus. Mas ao olharmos com cuidado tal porção bíblica deste livro da lei, o livro de Êxodo, nós percebemos toda a verdade essencial do Evangelho registrada aí. O Evangelho, a boa nova de Deus. Há uma leitura equivocada de fazer uma oposição entre lei e evangelho, mas eles, na verdade, caminham de mãos dadas o tempo todo. A ponto do apóstolo Paulo dizer que a lei serviu de condutor a Cristo Jesus. E é com este olhar em mente que nós vamos refletir, portanto, nesta noite, sobre a glória do evangelho manifesta através da aliança mosaica. A glória do evangelho manifesta através da aliança mosaica, baseada em toda a segunda porção do livro de Êxodo. E assim, eu lhe convido a ver a glória do Evangelho através da aliança mosaica. A primeira realidade que nós conseguimos ver, nós vemos a glória do Evangelho através da aliança mosaica no ministério governador desta aliança, a lei. Isso está descrito entre os versículos 20 e 24. No capítulo de número 20, do versículo 1 até o versículo de número 21, nós vemos os 10 mandamentos dados por Deus para regular a relação do seu povo da aliança com Deus mesmo, com o próximo e com a vida. Esta regra que resume toda a lei moral, os 10 mandamentos, nos apresenta essa instrução de Deus para reger a vida do povo da aliança. Do versículo de número 22 do capítulo 20 até o versículo de número 15 do capítulo 22, há uma série de detalhamentos do pacto de Deus para com o seu povo. Deus instruindo como o povo deveria viver a vida, desde situações corriqueiras, como conflito entre irmãos, propriedades, relação regulando a escravidão e uma série de situações do dia a dia. Deus dizendo como eles deveriam viver no seu cotidiano. Do capítulo 22, versículo 16, até o capítulo 23, versículo 33, nós vemos regulações do pacto para a vida do povo de Deus em vários outros aspectos. Se antes haviam normas a serem seguidas, agora nós temos aspectos diversos sendo ampliados aqui. E por fim, no capítulo de número 24, nós vemos a aliança mosaica sendo promulgada e selada através de um ritual litúrgico. Depois que os preceitos da aliança foram entregues, nestes capítulos anteriores, o capítulo 24 nos mostra como o povo então sela aquilo e fecha dizendo: amém, este pacto que Deus tem para nós, esta vontade nós seguiremos. O que nós aprendemos aqui? A glória do Evangelho revelada na lei mosaica. Nós vemos o ofício profético de Cristo, segundo os nossos símbolos de fé. Como o catecismo maior e menor falam que o ofício de Cristo foi exercido, o ofício profético, pelo anúncio, pela orientação de Deus, desde a lei do Antigo Testamento, vemos aqui. De que maneira? Quando a lei de Deus foi dada aos israelitas por intermédio de Moisés, uma essencial relação entre Deus e o seu povo foi aprofundada. Uma instrução objetiva, agora registrada em pedra, nos 10 mandamentos, mas nos pergaminhos, através dos outros mandamentos escritos por Moisés também. Isso nos mostrava a revelação da vontade divina sendo entregue para o povo, envolvendo todas as áreas da vida. A mente de Deus estava sendo comunicada às mentes humanas através da profecia de Moisés. E esta foi a forma como o próprio Cristo exerceu seu ofício profético, se revelando através de Moisés, revelando a vontade do Pai através do profeta. Nós aprendemos, portanto, que Moisés foi um importante profeta ao anunciar a lei de Deus, mas um mero instrumento nas mãos do Senhor para ele mesmo se dar a conhecer e dar a conhecer a sua vontade
para a vida do povo. Vontade regulando as situações civis, a lei civil, vontade regulando a situação moral, a regra eterna, supracultural, e vontade, como veremos mais adiante, regulando o culto também. Veja a glória do Evangelho através da aliança mosaica no seu ministério litúrgico, o culto, descrito entre os capítulos 25 e 31 de Êxodo. No capítulo 25, versículo 1 até o capítulo 26, versículo 14, nós vemos o santuário, as ofertas que deveriam ser apresentadas no santuário, a arca da aliança, o propiciatório onde o animal deveria ser sacrificado no dia do sacrifício, a mesa que disponha dos elementos litúrgicos e o candelabro aceso lá. No capítulo 26, versículo 15, do capítulo 26, verso 15, até o capítulo 27, versículo 21, nós ainda estamos no santuário, vemos as cortinas, a cobertura do santuário, as tábuas, o véu separando o santo lugar do santíssimo lugar, o altar, o átrio dos gentios, e depois o azeite que deveria estar presente nas lamparinas, demonstrando continuamente a vitalidade deste culto, representando a oração do povo de Deus constantemente sendo oferecida. Nos capítulos 28 e 29, nós vemos os sacerdotes levitas, descendentes de Arão, sendo descritas as instruções para ele, as vestes que deveriam ser cobertos os sacerdotes, e também todo o ritual específico da consagração para este ministério sacerdotal. E por fim, entre os capítulos 30 e 31, nós vemos alguns outros elementos litúrgicos do culto da antiga aliança. Objetos que deveriam compor todo o instrumental para que o culto se realizasse no Antigo Testamento. Habilidades de pessoas talentosas que Deus despertou para esculpirem peças que seriam utilizadas no tabernáculo, e também a consagração de um dia e a regulação de um dia de descanso. Quando nós olhamos em detalhes e oportunamente, Deus assim nos permitindo, vamos olhar cada uma destas coisas aqui, nós vemos que era muito mais complicado prestar um culto a Deus nos dias da antiga aliança do que é nos dias da nova aliança. Se vocês imaginam que deu trabalho preparar esse culto em tempo de pandemia, vendo um bocado de regra, eu digo, era muito pior para os diáconos do Antigo Testamento, o que tinha que ser feito lá para que o culto pudesse ser detalhado daquela maneira. E Deus, com a sua graça, nos permitirá olhar estes elementos aqui. O que nós aprendemos desta segunda porção? O ofício sacerdotal de Cristo, um aspecto, o aspecto objetivo. Porque quando nos é dito na lei de Deus, descrevendo detalhadamente os elementos constitutivos do culto da antiga aliança, estes elementos todos apontavam para vários aspectos simultâneos dos atributos de um Deus santo e das necessidades de homens pecadores. Isso estão presentes nestas descrições litúrgicas. Alguns elementos dessa liturgia do culto do Antigo Testamento apontavam para a majestade, glória, soberania, poder e santidade de Deus. Outros elementos apontavam para a pecaminosidade humana e a necessidade de perdão, expiação, humilhação, submissão diante do Senhor. E tudo isso nos mostra a obra sacerdotal. No centro do culto da antiga aliança estava a expiação de pecados, que produz a reconciliação entre um Deus santo e o adorador redimido. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, no centro do culto da nova aliança também está a expiação de pecados. Só que a expiação de pecados no Antigo Testamento era metaforicamente anunciada a necessidade através do sacrifício de animais. A expiação de pecados no culto da nova aliança é querigmaticamente, ou seja, proclamatoriamente anunciado pela pregação do Evangelho, ou dramaticamente representado pela celebração da ceia do Senhor. Mas tanto em um quanto em outro estão no centro a necessidade de que pecadores sejam perdoados, resgatados, purificados e restaurados à comunhão com Deus. Todo o drama do Evangelho está liturgicamente visto aqui na descrição do culto do Antigo Testamento, apontando para a necessária obra da expiação de pecados,
que se cumpre historicamente em Cristo Jesus apenas. Por isso que aqueles sacrifícios tinham que ser repetidos e repetidos e repetidos, porque eram apenas anúncio, não eram capazes de produzir o perdão de pecados, como o autor dos Hebreus bem nos explica. Veja a glória do Evangelho através da aliança mosaica no ministério intercessor, o mediador. Isso está descrito entre os capítulos 32 e 34 do livro de Êxodo. No capítulo 32, nós vemos logo depois de Moisés receber essas revelações tremendas quanto ao culto, o povo da aliança, ao pé do monte, caía em uma grosseira idolatria, confeccionando um bezerro de ouro e adorando ao Senhor. Através disso, não ao Senhor verdadeiramente. Eles disseram, vamos adorar a Deus através disso aqui. Esses foram os falsos, os deuses que nos tiraram, adorando a outros deuses. Contudo, deste capítulo, nós podemos destacar os versículos de 11 a 14 do capítulo 32 e os versículos 31 e 34, duas impressionantes intercessões de Moisés em favor do antigo povo da aliança. Deus havia anunciado que haveria de destruir aquele povo, e disse para Moisés, eu vou constituir de você um novo povo, como se fosse um novo Abraão, um novo recomeço. E Moisés, então, um recomeço. E Moisés, então, intercede ao Senhor em favor do povo da aliança. Oração que foi acolhida por Deus, pela sua graça. No capítulo de número 33, nós vemos uma outra impressionante oração de Moisés. Ele pede a Deus para contemplar a sua glória, como uma amostra da grandeza divina. E o Senhor Deus permite que Moisés tenha um vislumbre, en passant, uma pequena amostra da sua majestade a partir de uma fenda na rocha. No capítulo 34, portanto, nós vemos Deus entregando aos israelitas novas tábuas da lei, porque Moisés havia, na sua revolta pelo pecado do povo, quebrado as originais. E Deus, então, novamente entrega os 10 mandamentos em tábuas dadas ao seu povo através de Moisés. O que nós vemos aqui nessa terceira porção da segunda parte do livro de Êxodo? Novamente o ofício sacerdotal de Cristo, mas de uma pegada diferente. Se a primeira ele é enunciado a partir da necessidade da expiação, essa segunda parte nos mostra a necessidade, o ofício sacerdotal de Cristo, a partir de uma necessidade constante de mediação que o povo de Deus tem diante do Pai. Isso, gente, é tremendo, porque nos mostra essa realidade absolutamente presente, que muitas vezes nós perdemos. Confesso que algumas vezes eu perdi de vista esse segundo aspecto. Como evangélicos, nós costumamos enfatizar muito a obra objetiva, a expiação, o ato sacrificial, que é representado na primeira, mas tendemos a ser mais negligentes para entender a importância diária e dependência constante de Cristo como nosso intercessor. Como diz o autor aos Hebreus, nós não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas forças, antes ele está constantemente intercedendo por nós, e os nossos símbolos de fé dizem, o sacerdócio de Cristo é exercido não apenas pelo sacrifício perfeito, histórico, único na história, mas constantemente a interceder pelos que são seus. Porque até quando a nossa oração vacila, até quando nós temos dúvidas, até quando o nosso coração titubeia, nós temos um advogado junto ao Pai, intercedendo constantemente por nós. Nós dependemos, graças a Deus, da sua eficácia na intercessão. Os episódios da idolatria israelita no bezerro de ouro e das graciosas respostas divinas às orações de Moisés nos mostram a aplicação continuada da graça divina ao seu povo, por intermédio de um ministério sacerdotal, intercessório, eficaz e contínuo. As orações de Moisés demonstram a necessidade de mediação eficaz contínua que o povo de Deus tem. Não basta o sacrifício, é uma necessidade histórica cumprida, mas nós precisamos de um advogado junto ao Pai. E veja que Cristo é exatamente essas duas faces. Ele é a oferta perfeita e ele é o ofertante perfeito, que advoga a causa daqueles por quem ele ofereceu-se a si mesmo como oferta perfeita. E em quarto lugar, a última porção dessa segunda parte do livro de Êxodo, ele convida a ver a glória do Evangelho através da aliança mosaica
no seu ministério revelador, o tabernáculo, descritos nos últimos capítulos, de 35 a 40. Do primeiro versículo do capítulo 35 até o versículo 7º do capítulo 36, nós vemos o povo da antiga aliança ofertando ao tabernáculo o que havia de melhor para eles. A lei foi dada, a instrução foi dada, agora eles trazem o que eles têm de melhor para construírem, para confeccionarem o tabernáculo. Foram tantas as ofertas que Moisés precisou dizer: parem de trazer ofertas, já temos mais do que suficiente para construir. As pessoas trouxeram generosamente. No capítulo 36, versículo 8, até o capítulo 39, versículo 43, nós vemos a confecção de cada detalhe do tabernáculo, segundo foi ordenado por Deus a Moisés. Do jeito que Deus entregou, o povo se esmerou em cumprir nos seus detalhes. E o livro do Êxodo termina no capítulo 40, mostrando este tabernáculo, a tenda, sendo elevada, constituída, segundo a ordem divina. E ao ser constituído, nos diz o texto sagrado que uma nuvem gloriosa encheu a tenda. Foram os versículos que nós lemos precisamente no início desta mensagem. Uma nuvem encheu o tabernáculo. Vou ler novamente. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O que nós vemos aqui é o terceiro ofício de Cristo, o ofício real de Cristo, demonstrado através do tabernáculo de Deus e na nuvem gloriosa representando a presença de Deus. De que maneira isso aponta para o ofício de Cristo? O tabernáculo de Deus, levantado no deserto, tipologicamente expressava a presença especial e redentora de Deus entre o povo da antiga aliança, os israelitas. Deus estava entre eles, e isto era demonstrado pelo tabernáculo. A glória divina enchendo o templo, enchendo o tabernáculo, melhor dizendo, e ditando a marcha do povo, porque quando aquela nuvem gloriosa se levantava, o povo levantava, e quando seguia, o povo seguia. Isso aponta o ofício real de Cristo, que é o nosso governante, que dita a orientação da nossa vida, para onde nós vamos, e nos governa pela sua boa vontade. Isso está tipologizado através do tabernáculo e dessa nuvem gloriosa. Os nossos símbolos de fé falam que o ofício real de Cristo consiste na maneira como Deus governa o seu povo ao longo da história, pela sua presença, submetendo a lei e os guiando. Nós temos aqui. Aprendemos, portanto, que o tabernáculo glorioso do Antigo Testamento revela o dinâmico governo divino sobre o seu povo. Preste atenção, isso é muito importante. Em nome de Jesus. Nós não somos povo de Deus, não somos chamados para adquirir informação e assim viver a vida. Deus nos chama para nos relacionarmos com Ele. É Ele pessoalmente que nos governa e nos dirige. Instrução para o povo de Deus é meio para conhecer o Senhor, não é um fim em si mesmo. Se fosse possível a nós sermos guiados só pelo aprendizado de uma boa teologia, de uma exposição de versículos bíblicos, não precisaria o Filho de Deus ter morrido na cruz do Calvário. Deus se revela de forma inteligente porque somos inteligentes, e com conteúdo porque Ele nos guia pela razão. Mas, acima de tudo, as informações que recebemos são nos dadas por Deus para que nós o conheçamos e com Ele nos relacionemos. É este o propósito da lei mosaica, e isso se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Qual é a mensagem original desse texto? Da segunda porção do livro do Êxodo. Deus manifestou a sua glória a Israel no primeiro ano da peregrinação deles no deserto, pela oferta de 4 coisas. Primeiro, da santa lei de Deus, dada através do profeta Moisés. Segundo, dos elementos litúrgicos focados na redenção. Terceiro, pela acolhida das orações de Moisés em favor dos israelitas. E quarto, pela glória manifesta na nuvem, no tabernáculo, a guiar o seu povo durante a peregrinação. Veja que todos os ofícios de Cristo estão presentes aqui. Cristo, nosso profeta, sacerdócio e rei, são claramente demonstrados do capítulo 20 ao capítulo 40 do livro de Êxodo. Em Cristo, a lei de Deus é explicada e aplicada na sua plenitude. Ele diz: Moisés vos disse, eu porém vos digo.
Tudo que o povo da antiga aliança recebeu de lei, de instrução da parte de Moisés, Cristo torna mais claro, profundo e aplica na vida. Ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Não passará nem o i, nem o tio, mas tudo se cumprirá da lei. Ele é a revelação máxima da vontade de Deus para nós, da lei do Senhor. Veja que em Cristo a oferta perfeita e o ofertante perfeitos e suficientes são plenamente percebidos e desfrutados. Na lei mosaica precisava ser repetido, mas qual era comunicado ao povo? Vocês são pecadores, e Deus aceita, Deus perdoa, Deus purifica, e isso era repetido porque não tinha eficácia. Quando Cristo vem e se oferece a si mesmo ao Pai como sacrifício perfeito, não repete-se mais nada, é cumprido em Cristo Jesus. A necessidade, a oferta, que de uma maneira tipológica é anunciada no Antigo Testamento, se cumpre em Jesus Cristo. E por fim, a gloriosa presença divina, guiando e governando o povo de Deus, são plenamente manifestos na nova aliança. É isso que Paulo fala escrevendo aos 2 Coríntios, no capítulo 3. A glória que era desvanecente na antiga aliança é plena em Jesus Cristo. Nós vemos a Deus na face de Cristo. João começa o seu evangelho dizendo: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, é Ele quem o revelou. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Ele veio, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Literalmente é isso que significa da língua grega. O que o tabernáculo apontava é Cristo consumado, é Deus conosco, glorioso, apontando, é Ele que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E algumas pessoas podem sentir uma certa inveja dos crentes do Antigo Testamento, ficam pensando: já pensou aquela coluna gloriosa acontecendo, seria maravilhoso, eu ia crer. Tudo isso só mostra incredulidade. Os sinais não foram coisas gloriosas no sentido de elementos de fé. Na verdade, Deus mostrou porque havia muita incredulidade. O Novo Testamento nos diz: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. A glória despertada e experimentada pela fé. Em Cristo, a realidade que era anunciada pela lei de Moisés, naqueles capítulos, se cumpre. Definitiva, satisfatória, completa e exclusivamente em Cristo cumprida. O recado universal desse texto, e para nós hoje, é o seguinte: com a gloriosa manifestação da sua terrível presença, expressa em potentosos atos teofânicos no Monte Sinai, Deus estava manifestando a sua glória em Cristo Jesus, revelando a nós o que a lei de Moisés, o que a lei de Deus, o que as intercessões de Moisés, os sacrifícios, o tabernáculo e a nuvem gloriosa apontavam, se cumpre em Jesus Cristo. É assim que a segunda porção do livro de Êxodo chega até nós. E para concluir, queridos, preste atenção. Não devemos fazer uma oposição essencial entre as alianças, a antiga e a nova, pois elas só são diferentes na maneira e na eficácia em anunciar a mesma graça da redenção. A diferença não é essencial, é a forma, que antes era muito elaborada liturgicamente e menos profunda. E depois de Jesus Cristo, ela é mais enxuta liturgicamente e mais profunda pela própria aplicação do Espírito Santo, que é mais profunda na nova aliança. Havia uma glória na antiga aliança, que não era pequena. Na antiga aliança, essa glória era manifesta na relação entre Deus e o seu povo. Percebemos esta glória na lei, no culto, nas orações e no tabernáculo. Porém, aquela glória desvanecente apontava para uma glória muito superior, revelada em Jesus Cristo, na sua amplitude, não é só para um povo, o povo hebreu, os descendentes de Abraão, é para todos os povos, e na sua profundidade. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor Deus. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua lei, te rendemos graças pelo privilégio de hoje voltarmos como igreja a participar do culto público, te agradecemos pelo culto, privilégio da igreja, te agradecemos pelo recurso da oração,
recurso que a tua providência coloca em nossa vida para sermos agraciados por ti. Te agradecemos pela manifestação gloriosa do Senhor a habitar entre nós pelo teu Espírito. E assim te agradecemos pelo livro do Êxodo, que nos mostra que lei, culto, intercessão e tabernáculo apontam para realidades gloriosas que em Cristo Jesus nós temos acesso. Pedimos, ó Deus, dá-nos a graça de crer, confiar e experimentar a glória da nova aliança pela fé na obra, na intercessão, no sacrifício, na mediação e no senhorio do teu Filho Jesus Cristo em nosso lugar. Oramos em nome dele, em favor nosso e da tua igreja, espalhada por sobre a face da terra. Amém.